Olá pessoal, eu sou Humberto, plantonista de português aqui do Poliedro de São Paulo. Hoje eu proponho que a gente dê uma olhada nessa questão da Unesp 2018, foi uma questão levantada por uma aluna do cursinho, mas é uma ótima oportunidade para a gente pensar em algumas classes de palavras. Então a frase que a questão propõe para ser perguntada é a seguinte: os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida. E aí ela está perguntando justamente quais são as classes dos termos destacados, e ele oferece como opções artigo, preposição e pronome. E aí eles estão organizados aí, divididos nas alternativas, né? Porque a pergunta é justamente respectivamente, ou seja, na ordem que aparecem na frase, tá? Como que a gente pode fazer esse exercício? Ele tem algumas dificuldades. Primeiro, algumas inversões. Segundo, que é um período composto, né? Então, a gente tem ali umas inserções, mas vamos lá. Primeira coisa, o nosso foco está nessa segunda frase, né? Na frase a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou. Ou seja, a gente tem aqui uma separação que pode ser considerada para a gente analisar essa segunda parte. Eu estou chamando de segunda frase, né? Mas é essa segunda oração, tá bom? Essa segunda parte a partir dessa divisão artificial que eu estou propondo aqui. Bom, a ideia é que tem alguma coisa que condenou. E aí a gente precisa, para considerar essas classificações, pensar na estrutura do verbo condenou. O verbo condenou é aquele tipo de verbo que propõe uma, um sujeito, né, alguém que realizou a ação, e alguém que recebeu essa ação. Só que esse alguém que recebeu essa ação, na verdade, é dividido em dois, né? Quem condena, condena alguém a algo, certo? Então a gente tem essa dupla transitividade, ou seja, esse é um verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Bom, vamos pensar primeiro em quem realizou a ação de condenar, nesse caso, o sujeito. Quem condena, nesse caso, a pobreza e a vileza de sua fortuna, né? Ou seja, deixa eu só trocar a cor aqui. A pobreza e vileza de sua fortuna é o sujeito. É isso aqui que condenou alguém a alguma coisa. Tudo bem? Então, identificamos o sujeito. Dentro desse sujeito, a gente já tem uma resposta, que é, como ele está perguntando os termos destacados, a gente tem um termo destacado aqui, que é justamente o a, né? A pobreza, ou seja, ele está uma palavra que está acompanhando o substantivo pobreza, né? Um substantivo que dá nome para uma característica de ausência de dinheiro, de recursos econômicos. Então, se é uma palavra que acompanha um substantivo determinando, está falando de uma pobreza em específico, a gente está falando aqui de um artigo. Essa vai ser a resposta do nosso item, né? Pelo menos desse item aqui, que na verdade é o item do meio. Ou seja, ele não é uma preposição, ele não é um pronome, ele não é uma preposição. Ele é um artigo, e aí a gente tem essas duas opções aqui, tá? Letra B ou letra E. Bom, mas vamos continuar aqui a nossa resolução. Quem condena, condena alguém a alguma coisa. A pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida. Condenou a isto, né? Ele está falando de ladrões aqui, então ele está falando de gente que foi condenada a viver de determinada maneira, ou seja, de pessoas, e seriam esse alguém, que foram condenadas a alguma coisa, a este gênero de vida. Portanto, temos aqui já um nosso objeto, né? Um dos nossos objetos, que é a este gênero de vida. Ou seja, esse daqui é o nosso objeto indireto. Seria o a algo a que alguém é condenado, certo? Pois bem, sabendo que é um objeto indireto, a gente também já tem algumas respostas, né? Porque o objeto indireto é aquele objeto acompanhado de uma preposição. Temos aqui o nosso a
para ser respondido. Então, qual seria a classe desse A? Bom, ele funciona como objeto, ele está acompanhando, na verdade, né, o objeto indireto, ligando o verbo condenar a esse objeto indireto, portanto, ele é uma preposição, tá bom? Quem condena, condena alguém a alguma coisa se há uma preposição obrigatória. Então, beleza. Primeiro A aqui, aliás, último A, né, na sequência, preposição, o primeiro dos que estão faltando. Bom, já temos a resposta do exercício, mas tudo bem, vamos confirmar. Porque tem um detalhe, né? Lembra que eu falei que esse exercício tinha alguns complicadores? Um desses complicadores é o fato de que, se eu tenho um objeto indireto com a preposição e eu já achei ele, isso significa que o meu outro elemento é um objeto direto. Ou seja, é justamente a pessoa que foi condenada a este gênero de vida. Então, esse a quem aqui é justamente a pessoa, esse alguém que foi condenado a essa vida de ladroagem, né? Essa vida como ladrão. Então, eu tenho aqui o objeto direto, só que, pela minha alternativa correta, que é a B, isso daqui é uma preposição. Se é um objeto direto, não está correto que tenha uma preposição, né? Mas, na verdade, é assim. O, a estrutura da frase, ela poderia não ter colocado essa preposição se ela fosse construída diferente, né? Então, se a frase fosse, por exemplo, os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis, os quais a pobreza e vileza de sua fortuna condenou. E aí eu usaria os quais, essa construção, que seria uma construção que não teria preposição na sua estrutura, né? Mas aqui a gente tem um chamado objeto direto preposicionado. Essa é uma preposição também que está com a construção a quem retomando aqueles miseráveis. Então é uma estrutura que retoma, né, essa expressão, faz referência a ela, dizendo que são eles, ou seja, esses miseráveis, que são condenados a este gênero de vida pela pobreza e vileza de sua fortuna, tá bom? Então, uma coisa que a gente poderia fazer é reescrever essa frase numa estrutura mais simples. Então, gente, pensando aí na nossa estrutura da frase, né, aquela frase que a gente estava vendo, né, essa mesma frase, a reescrita dela numa ordem direta, de novo, pensando que eu estou dividindo a frase aqui, né, em duas orações e estou analisando a segunda oração, que é a que nos interessa. A pobreza e a vileza de sua fortuna condenou aqueles miseráveis a este gênero de vida. Então a gente está falando aí dessa frase, agora reescrita em ordem direta, e a gente pode analisar de novo. Esse a é o artigo que acompanha o substantivo pobreza. Esse a é uma preposição que faz parte do meu objeto indireto, né? E ele liga o condenou a este gênero de vida, dizendo aquilo a que as pessoas foram condenadas. E aí que vem o pulo do gato, né? Aquele momento que complicou um pouco a nossa vida na hora de responder esse exercício. Aqueles miseráveis, essa expressão, é o objeto direto. Só que ele não está na frase, na segunda oração, na oração que a gente está analisando. Nessa segunda oração, a expressão aqueles miseráveis é retomada justamente pela expressão a quem, né? E aí, como que isso funciona? Primeiro, né, identificando também uma dúvida que a aluna levantou. Esse quem é classificado como um pronome relativo. Por quê? Pronome relativo, né? De onde vem esse nome? Bom, primeiro que o quem é um pronome mesmo, é a classificação dele na gramática, mas o segundo fator é que esse quem é justamente a palavra que retoma, que é responsável por fazer referência à expressão anterior, aqueles miseráveis que eu estou recuperando aqui, falando que é o objeto direto, né? Além disso, temos esse a aqui, que é a preposição. Ou seja, o que que isso significa?
né? Eu gosto sempre de pensar que na gramática a gente pode trabalhar com substituição para tentar entender, para tentar ver se funciona. A gente pode substituir por outros termos, os quais a gente conhece. Então, por exemplo, em condenou aqueles miseráveis, sabendo ou para confirmar que o quem é um pronome, eu poderia substituir por um outro pronome, que seria inadequado gramaticalmente, mas funcionaria só para a gente confirmar, que seria o pronome eles. Então, a pobreza e beleza de sua fortuna condenou eles a este gênero de vida. Eles quem seriam? Justamente aqueles miseráveis, que seriam os ladrões, né? Beleza, eu continuo pensando aqui nesse a, que é a preposição. O que que essa preposição está fazendo aqui? Bom, na verdade, a gente poderia colocar a preposição. E aí ficaria, por exemplo, a pobreza e a beleza de sua fortuna condenou a eles a este gênero de vida. Esse a, ele é desnecessário, né? A gente já viu que ele está sendo usado aqui dentro dessa estrutura que é de objeto direto, ou seja, ele não é uma preposição obrigatória, ela só vai ser obrigatória nos objetos indiretos, mas ela é possível de existir, tá? Para construção de frase, para dar algum tipo de efeito, em alguns contextos ela vai ter uma função específica, não é o caso aqui. Aqui ela está sendo realmente usada para ligar o pronome relativo ao termo ao qual ele se refere e fazer essa ligação entre as frases, tá bom? Mas enfim, de qualquer forma, temos aqui uma preposição, então esse primeiro aqui é uma preposição, esse último aqui é uma preposição, esse a que está representado aqui, né? É um artigo, porque ele está acompanhando o substantivo, né? Um artigo definido, desculpa. E o quem, que também era uma dúvida que a nossa aluna levantou, é um pronome relativo. Tá bom? E funciona como um elemento que retoma pode ser uma palavra, nesse caso é uma expressão anterior, para inserir ela em um novo contexto, nesse caso numa nova oração. Tá bom? Eu não sei se ficou claro. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no Forms, né? Através do preenchimento lá do formulário, ou podem marcar um horário com a gente também para o atendimento via Microsoft Teams. Tá bom? Espero ter ajudado e bons estudos para vocês. Valeu!